Saúde os irmãos, na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu estou peguei uma virose, estou um pouco surdo. Na minha terra fala moco, né? Estou um pouco moco, mas vim aqui trazer a convite do pastor João Fagner, o qual agradeço o convite e pela permissão do obreiro e pastor Filho, né? Que eu também agradeço pela permissão e a confiança de trazer uma pregação da palavra do Senhor para os irmãos. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu capítulo 1. Ageu é depois de Sofonias, finalzinho do Antigo Testamento. E antes de Zacarias, está entre Sofonias e Zacarias. Meus irmãos, eu vi uma vez uma pregadora dizer que era muito fácil pregar para quem não é crente, mas para quem é crente é um pouquinho mais difícil, ainda mais quando eu estou rodeado de homens muito melhores do que eu, né? Obreiros que manuseiam muito bem a palavra. Todos acharam? Ageu capítulo 1, versículo 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministro do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Para vós o tempo de habitar em vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Irmãos, numa tradução um pouco mais atual, deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui, diz mais ou menos assim: há de vossas casas ficarem bonitas e organizadas, e esta casa deteriorada ou deserta. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, hoje é culto de missão, né, pastor? E essa palavra, a início, a gente não vai tratar muito de missão, mas no final nós encontramos com a missão. Os irmãos já conhecem toda a história do Evangelho, acredito eu. Nós viemos e somos um povo que descende da religião judaica, certo? O nosso pai na fé foi Abraão, que teve o primeiro contato com Deus, o primeiro que é relatado, né? Um dos primeiros que são relatados, que é Abraão, o nosso pai na fé, que conheceu Jeová, ou Yahweh em hebraico. Depois veio Isaac, depois veio Jacó. E Jacó brigou um dia com um anjo, porque Jacó queria dizer ladrão, né? Queria dizer aquele que pega pelo calcanhar, a palavra Jacó. E ele brigou com o anjo, com o próprio Deus, para mudar o seu destino, para mudar aquilo que ditava quem ele era, que era o seu nome. E Deus deu a ele o nome de Israel. E daí nasce uma das maiores nações e mais antigas nações da humanidade. Muitas nações já cresceram, já subiram e já desceram. Mas hoje, até hoje, o povo de Israel vive com os mesmos usos e costumes de antigamente.
Irmãos, o povo de Israel, ele era muito amado. Inclusive, ele foi escravizado um tempo pelos egípcios. Até hoje eles têm uma brigazinha, uma rixazinha, o povo de Israel com os egípcios. E quando o povo estava saindo de Israel, quando o povo saiu e estava já no deserto, foi-se montada uma arca, chamada Arca da Aliança, que continha vários instrumentos lá dentro que representavam, seria um pouco do maná, né, do céu, o cajado de Arão que floresceu. Essa arca todo mundo conhece, não estou falando de nada surpreendente até então. Só que essa arca, irmãos, ela simbolizava que Deus era com o povo de Israel. A presença da arca dizia que o povo, que Deus estava com aquele povo. Aquela arca simbolizava literalmente que Deus estava no meio deles. E aquele povo, para onde eles iam, eles andavam carregando um monte de tenda. E aquelas tendas, tinha uma parte delas que eram consagradas, que só a tribo de Levi que carregava, que era o povo que foi separado para cuidar das coisas eternas, né? Das coisas de Deus. Esse povo de Levi tiveram dois representantes, né? Que foi três, na verdade. O maior, que foi Eli, que foi quem recrutou e ensinou a Samuel a ser profeta. E Eli teve dois filhos, que foi Hofni e Finéias. Em um tempo, o povo de Israel brigava com os filisteus, se não me engano. E um dia, o povo de Deus começou a perder. E começaram a perder a guerra. E isso no campo de batalha. E começaram a pelejar, e pelejaram, e pelejaram. E começaram a perder a guerra. E o povo se aperreou. Inclusive, sempre em guerras, tinham os representantes de Deus lá dentro. Inclusive, Hofni e Finéias estavam lá representando Deus na guerra. E a bendita ideia dos abençoados foi o quê? Vamos pegar a arca do Senhor e trazer para o meio da guerra. Porque se o Senhor estiver conosco, nós venceremos a guerra. E está aí o primeiro erro do cristão e do judeu: achar que é dono de Deus, achar que porque está levando um objeto de ouro muito bonito e não entender a simbologia que Deus propôs, achar que era dono de Deus. Eu estou carregando Deus para cima e para baixo, deixa comigo. Tem muita gente que anda com um escapulário ou então com uma cruz, achando que Deus está ali naquela cruzinha. Porque eu sou dono de Deus, eu posso levar Deus para todo lugar. O ego do ser humano, ele é tão alto, irmãos, que faz ele pensar isso. E o que é que aconteceu? O que será que aconteceu? Perderam a guerra e perderam a arca. E a arca, irmãos, não era brincadeira não. Ela não era apenas um objeto. Foi Deus quem mandou fazer aquela simbologia de uma aliança. Por isso que se chama Antigo Testamento, que quer dizer antiga aliança. A antiga aliança que Deus tinha com o povo judeu. E aquela aliança foi roubada. Quando correram para dar a notícia para Eli, que Eli já era velho, já era cego. Era o sumo sacerdote ainda, mas era cego. E Eli estava deitado, estava sentado numa cadeira, acredito eu que esparramado, como todo bom senhor deitado numa cadeira, né? Esparramado e esperando o povo ganhar a guerra. Chega a notícia de que Hofni e Finéias morreram na guerra. Eli nem tchum, mas quando disseram, e a arca foi roubada. Aleluia. Aleluia. Toca aí no seu irmão assim e diga assim, ó, presta atenção porque essa palavra transforma. Diga assim, ó, presta atenção
porque essa palavra transforma. Quando ele soube que a arca foi roubada, que a presença de Deus não estava mais com Israel, ele caiu da cadeira e morreu. E a mulher, que eu não lembro se era de Hofni ou de Finéias, ela estava grávida, e ao mesmo tempo que ela soube da história, ela teve dores de parto e teve um filho. E o nome do filho foi Icabô, porque a glória de Deus se apartou de Israel. Irmãos, isso é uma história muito triste. Isso foi muito triste para os judeus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para que os irmãos entendam a importância do Senhor nas nossas vidas. Deus é de uma importância tão grande, porque a gente no dia a dia a gente esquece que Ele está lá. A gente esquece que Ele nos chamou. A gente esquece que nós temos uma aliança também. Nós somos do Novo Testamento. Nós temos graça. E Ele não habita mais em templos, mas em nós. Aleluia. E tempos se passaram, irmãos. A arca voltou. É uma história muito bonita também da arca que voltou. Tentaram trazer essa arca e muita gente morreu. Mas essa arca veio em cima de uma carroça, voltando para as mãos do povo de Israel, sendo guiada nada mais nada menos essa carroça porque o próprio Deus, porque não tinha ninguém para segurar essa carroça. Passados os tempos, Davi reina. Depois Davi tenta construir um templo, uma casa para Deus. E Deus disse assim: Davi, você tem mãos sujas de sangue, quem vai construir é seu filho Salomão. E na Salomão, inteligente demais, quando Deus lhe pergunta: Salomão, pede o que você quiser. Salomão diz: me dê sabedoria. Aleluia. Porque ele entendia que ouro e prata o Deus dele já tinha para dar a ele. Aleluia. E Salomão teve a sabedoria de construir o templo do Senhor, a casa de Davi, casa de adoração. Aleluia. E construído o templo, passaram-se muitos anos, 500 anos antes da vida de Cristo, mais ou menos entre 513 a 586 anos da vida de Cristo, antes da vida de Cristo. Acontece um negócio chamado diáspora. O povo babilônico invade as terras de Israel e queima e destrói todo o templo, e a arca é roubada novamente. E o povo perdeu a presença do Senhor de novo. Inclusive perdeu até a liberdade. Foi levado por Nabucodonosor II para as terras da Babilônia. Irmãos, quem já estudou sobre a Babilônia vai entender que esse povo era um povo muito rico. E eles não eram ricos à toa. Eles recrutavam as melhores mentes. Ele pegava meninozinho assim novinho, igual o filho do pastor, e começava a treinar desde pequeno. E foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, que todo mundo já conhece a história. E foi assim com diversas pessoas. Eles recrutavam de todas as nações os melhores, as melhores mentes, as melhores forças de trabalho. Eles não eram muito ricos à toa. Eles tinham inteligência também. Só que quando o povo volta do cativeiro e do exílio babilônico, a cidade está destruída e o templo destruído. E o povo pergunta: será que não é o tempo de reconstruir a casa do Senhor? Será que não é o tempo de se reconciliarmos com Deus? Na verdade, eles nem perguntavam, eles afirmavam: ainda não é o tempo. E Deus responde através do profeta Ageu. E diz assim: como é que pode a reconstrução do templo
ser iniciada, se vocês só querem saber das vossas casas, se vocês querem saber de casas bonitas e exuberantes, de vidas cheias de riqueza, se vocês só pensam nos seus negócios, irmãos, não adianta pular etapa. Quer ter uma vida boa com Deus, cuide da sua família. Quer ter uma família organizada, cuide da sua igreja. Quer ter uma igreja organizada, cuide do seu bairro. Quer ter um bairro organizado, cuide da sua cidade. Não dá para pular. Deus só lhe dá uma bênção a partir do momento que a sua mente está além daquilo. Crente não tem o direito de pensar pequeno, não. Crente não pode estar aí pensando, não, eu sou um coitadinho, não sei o quê. Esses dias eu vi um judeu dizendo assim, por que vocês vivem o amor do coitadismo? Eu discordo totalmente dele. A gente não vive o amor do coitadismo. O nosso Deus não foi coitado. O nosso Deus estava com a cruz nas costas, levando peia, e não disse um ai. Era macho de verdade, rapaz. A gente não vive um cristianismo de coitadismo. A gente vive um cristianismo de homens fortes, homens que tomam a frente, mulheres que são mulheres representantes do reino eterno nessa terra. E o povo de Deus se esqueceu mais uma vez de que primeiro vem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. E começaram a acontecer o seguinte, como diz a palavra: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe de salário num saquetel furado. O que o profeta estava entregando da parte do Senhor era que é o seguinte: vocês não estão focando no que é importante? Acham que vida material é importante? Acham que os seus assuntos são mais importantes do que o relacionamento comigo? Então tá bom, vão lá. Vocês não são inteligentes? Vocês não sabem das coisas? Vão lá, plantem muito, se esforcem. Colher, olha, é bem pouquinho. Dê muito, vá lá, distribua, mas recebe, olha. E a Bíblia diz que até o seu salário que você recebe no final do mês, Mateuzinho tem cara de rico, me deu o salário, Breno. Pegava o salário, aí botava aqui no bolso, aí o bolso era furado e ia saindo pelas pernas. Vocês estão me entendendo, igreja? Igreja, a mensagem do Senhor hoje para vocês é a seguinte: não adianta eu focar nos meus assuntos, nos assuntos da minha vida pessoal, no que eu vou comer, no que eu vou vestir, como é que vai ser o meu salário, e cruzar os braços e dizer assim: agora eu sou crente de banco, deixe a igreja para o pastor que ele tem costa larga, né, pastor? Deixe a igreja para ele, que ele é quem aguenta. Aí você vai começar a experimentar de plantar muito e colher pouco. Quem aqui, deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui acha que o seu dinheiro já está bom, que você já ganha muito bem? Levanta a mão aí. Quem aqui tem sobrando dinheiro no mês aqui? Levanta a mão aí. Cadê os pastores aí? Eu pensei que ia rolar. O povo diz que pastor é bicho que ganha dinheiro, né? Irmãos, isso pode ser sintoma, viu? Quem aqui acha que a sua formação não é suficiente? Quem aqui que acha que se esforça demais e não recebe o valor devido? Quem aqui que peleja com o casamento, peleja com o relacionamento com o filho, com o irmão, e não obtém êxito? Isso pode ser sintoma, viu, irmão?
E aonde eu entro? Na missão. A missão, ela vem de uma frase que Jesus deixou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a gente esquece, pensa que está no Antigo Testamento, que a casa do Senhor é isso aqui, olha. Que por sinal muito bonita, parabéns pastor. Uma igreja muito bonita. Mas o altar não é esse aqui não. Ageu mais para frente ele diz assim: eu estou contigo. Como é o nome do menino? Zorobabel. Eu estou contigo, Josué. E saibam que a glória da última casa será maior que a da primeira. Não é da próxima casa não, irmãos. Porque a próxima casa foi de Herodes. Herodes fez um templo, a coisa mais linda. Mas de Herodes faltava um monte de coisa. Quer que eu diga o que é? Faltava a presença de Deus. Não tinha mais arca da aliança. Faltava Shekinah de Deus. Aleluia. Vocês sabem o que é Shekinah, irmãos? Shekinah é a presença, é a graça, a glória visível de Deus. Quando disseram assim, e estavam todos em uma casa, e a casa se encheu de fumaça, e eram como se línguas partidas de fogo. Atos 2, irmãos. Aquilo era Shekinah. Vocês sabem por quê? Porque a última casa somos nós. Aleluia. Porque quem ia construir a casa não era mais Salomão, não era Herodes. Aleluia. Quem ia construir a casa de oração, o altar, quem ia reconstruir o altar era ele, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Ele reconstruiu a nova casa. Diga assim, olha para o seu irmão aí do lado, diga: irmão, você é casa, viu? Aleluia. A Bíblia fala de que durante os 400 anos de que Deus não falava com o povo antes de Jesus vir, perdeu-se a glória do templo, até a glória de Urim e Tumim se perdeu. Quem sabe o que é Urim e Tumim aqui, irmãos? Alguém sabe o que é Urim e Tumim? O sacerdote, ele usava um peitoral com 12 pedras. Ele usava um éfode, que era uma túnica mais grossa, e usava um peitoral de ouro com 12 pedras preciosas que representavam cada uma as 12 tribos de Israel. Cada uma uma pedra diferente. E ao lado delas ficava uma desse lado no peitoral e a outra do outro. E era uma Urim e a outra Tumim. E não demoradas às vezes, não foram poucas às vezes, que eles precisavam de uma resposta de Deus. E às vezes a resposta tinha que ser ligeiro. E o que era que eles faziam? O sacerdote, ele destacavam essas pedras, Urim e Tumim, colocavam dentro de um saco, chacoalhava o saco, e o que o sacerdote puxasse era a resposta. Ou seja, Deus, eu tenho que casar agora? Sim ou não? Urim ou Tumim saía, certo? Deus, eu tenho que comprar uma carruagem nova, porque antigamente não tinha carro, né? Era carruagem. Aí, ou era um cavalo, tem que comprar esse cavalo agora, aí, chucu, chucu, chucu lá, puxava Urim ou Tumim. Era sim ou não? A Bíblia diz que se perdeu até a glória de Urim e Tumim. Agora, os obreiros aqui são crentes, são inteligentes de verdade. Me diga como é que você tem duas pedras, uma sim e outra não. Você faz uma pergunta a Deus, enfia as pedras no saco, chacoalha o saco e puxa e não dá resposta. Me diga aí. Recentemente, igreja, eu tive em outro ministério. Tive no Ministério Assembleia de Deus, lá de Catolé do Rocha. E o pastor João Fagner, ele fala uma frase que é bem verdade. Ele disse
ele foi tirar férias lá, e foi realmente a minha intenção mesmo. Na igreja, eu nasci e me criei na Igreja de Cristo, por isso que eu conheço a maioria dos obreiros. Todos eles, a maioria, me viu moleque, criança. Ele estava até me dizendo: você cresceu demais, velho. E eu fazia muito dentro da igreja. Eu achava que eu fazia muito, né? Não era essas coisas todas também, não. Mas sempre toquei, preguei. E chegou um momento que eu queria focar em mim, nos meus negócios, nos meus assuntos. E fui para a Assembleia de Deus, na Igreja de Cristo, em Catolé do Rocha. Hoje está melhor, mas na época se eu não tocasse teclado, até hoje não tem quem toque, mas se eu não tocasse teclado, eu não tinha músico. Se dissessem: irmão, você pode pregar lá em outro canto, era eu ou era o pastor. Eram poucos pregadores, não é assim, pastor? E eu disse: não, eu não tenho tempo para isso não, eu vou focar em mim. Fui para a Assembleia de Deus, porque lá é assim, pastor. Se eu saísse do teclado e dissesse: não, eu vou aqui no banheiro, quando eu voltasse tinha 4 na fila, no teclado. Se dissesse assim: agora quem quiser do cantor, o primeiro que chegar canta, se levantava quase que a igreja todinha. É uma igreja muito grande. E eu realmente tive férias. Tive quem tocasse por mim, tive quem pregasse por mim, tive quem orasse por mim, tive quem profetizasse por mim, tive quem entrasse em comunhão com Cristo por mim. E eu perdi o que, irmãos? O mais importante, que é a comunhão, que é a koinonia, que é estar em comunhão com Deus. E isso começou a custar caro, porque toda a minha vida profissional foi só subindo. Toda a minha vida nos estudos foi só subindo. Mas chegou um momento que nem urim nem tumim funcionava. Irmãos, eu não deixei de ler a Bíblia não deixei de orar não. Eu só deixei de agir. Eu só deixei de querer entregar o melhor. E sabe que urim e tumim deixou de ter glória? Deus falava muito e às vezes fala comigo quando eu abro a Bíblia. Lendo a palavra eu tenho resposta para muitas dos meus anseios, das minhas questões. Mas Deus fez como fez com o povo. Resolva suas questões. Eu não quero falar com você não. E quando eu procurei o Senhor, e a minha alma não aguentava mais, Ele disse: você pensa que que você é meu dono? Que eu falo com você na hora que você quer? Ninguém é dono de Deus. Não inverta a ordem. Diga assim: eu tenho um dono. O nome dele é Yeshua. Não tente achar que você é dono de Yeshua não, porque dá errado. E chegou um momento que ele falou, eu esperei ansiosamente, e ele falou comigo. Ele disse: faça como Daniel, volte para a reconstrução. Aleluia. Aleluia. Irmãos, essa reconstrução ela é diária. Tem culto terça e quinta, pastor? Terça e quinta é o culto? Quarta e quinta. Não perca uma quarta nem uma quinta não. Não perca o culto de domingo não. Não perca a oração matutina, não perca nada não. Construa a sua parte com Deus. Porque o novo templo, a nova casa foi erguida. E não pense que é porque eu vou vir para a igreja, vou fechar os olhos e vou dizer assim: sou cristão a partir de hoje. Que não é assim que funciona não, irmão. A construção ela não é assim não. Por mais que nossos pecados eles não dependem das nossas obras, eles não dependem. Eles dependem apenas de graça.
Mas vir para a igreja e cantar não é o mesmo que sacrificar bodes, carneiros, vacas, não. O sacrifício é isso aqui, ó. O altar, a última casa, que é a gloriosa casa, a qual Ageu profetizou, ela anda, ela se move. O nome dela é igreja. Aleluia. O nome igreja, irmão, vem da palavra eclésia, que quer dizer fora de quatro paredes. Aleluia. Nós somos a igreja, e a igreja é maior do que isso aqui. É maior do que um som legal, é maior do que um templo bonito, é maior do que um carro legal, é maior do que um nome bonito, porque a igreja de Cristo é um nome bonito. Eclésia tem que fazer papel de eclésia. Igreja tem que fazer papel de igreja. Aleluia. E Deus diz mais à frente, através de Ageu: aplicai. Cadê aqui? Está aqui. No versículo 13 do capítulo 1 diz assim: então Ageu, o embaixador do Senhor, olha que nome bonito, embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Aleluia. Vá para casa com essa mensagem na mão. Carrega essa mensagem na mão e não solte. Coloque onde ninguém pode tocar. Pois Deus diz assim: Ele diz assim: eu sou convosco. Diga assim: Ele é comigo. Aleluia. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade. Que o Senhor faça vocês prosperarem cada dia mais. Que essa igreja venha crescer. Que essa igreja venha transbordar. Que essa igreja venha ultrapassar quatro paredes. Que essa igreja venha cair a Shekinah do Senhor na vida dos vossos irmãos. Meus irmãos, que esse pastor venha ser abençoado. Que esse anjo dessa igreja tenha as costas mais largas ainda. Porque vai cair tanta bênção sobre esse altar. Vai cair tanta bênção sobre este lugar, que os irmãos vão ficar surpresos. De onde tanta bênção foi que veio isso aqui? Aleluia. Eu deixo a palavra do Senhor convosco. Guarde-as em vossos corações. E não se esqueça de que Ele é convosco. Ele é com vocês. Não se esqueçam. Jamais deixem alguém desacreditar disso, porque Ele é convosco. Diga novamente aí para o seu irmão: acorda, porque essa palavra transforma. Diga: acorde, irmão, porque essa palavra transforma. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade.